Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa live das quintas-feiras, do nosso projeto Encontros com o Clínico Geral. E essa noite nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, que as pessoas às vezes não dão muita importância, nem a seriedade que o assunto pede, que é exatamente o que levar, o que medicamento você deve levar para uma viagem. Isso é uma situação que necessita um pouco de reflexão, um pouco de consulta ao seu médico, seu clínico geral ou seu médico de família, e para que ele te oriente. Nós vamos dar algumas pinceladas sobre as coisas básicas assim que a pessoa não deve esquecer. Não é? A primeira coisa é relacionada à extensão da viagem. Você está fazendo uma viagem de fim de semana, até 3, 4 dias, um lugar perto, e, enfim, não vai para um lugar distante, meio do mato, nem nada. Você não precisa levar grande coisa, né? Se você não tem nenhuma doença especial, não tem nada, não está fazendo nenhum tratamento especial de saúde, se tiver, você leva os seus remédios e não deixa de levar, lógico, né? Mas não precisa grande preocupação com isso, né? Porque a chance de você ficar doente no período de 2, 3, 4 dias é pequena. Pode acontecer, mas é pequena. Então, uma vez dito isso, para as viagens mais longas, viagens de mais de uma semana, 2, às vezes 3 semanas, às vezes a pessoa vai passar as férias fora, viajando um mês, 25, 30 dias. Já é um período mais longo, tem que se considerar algumas coisas que são importantes, né? A primeira coisa é a seguinte: se você toma medicação habitual, está passando pelo seu médico, faz um tratamento regular, não deixe de levar seus medicamentos para o tempo da viagem. Isso é muito importante. Já aconteceu comigo várias vezes, os pacientes me ligarem no meio da viagem, que estão no exterior, que estão em outro país, e que não levaram o remédio suficiente, não contaram e ficaram numa sinuca de bico para saber como é que ia resolver essa situação para comprar um remédio, né? Então, eu ainda acrescento, você leva os dias de viagem e leva uns extras para mais 4, 5 dias, por 2 motivos. Primeiro, que pode extraviar uma pílula, uma cápsula, você pode perder, cair no chão, cair no ralo, você não recuperar mais, você tem que ter uma substituta, né? Um step, né? Chama assim, um comprimido step. Ou se acontece alguma coisa na sua volta, acontece o voo, é suspenso por algum motivo, ou você perde o avião e tem que voltar daí a 2, 3 dias, então você levou o remédio contadinho, como é que você vai fazer naqueles dias, né? Você não pode parar, tratamento importante, né? Então, leve sempre para mais 4, 5 dias. Se não precisa usar, ótimo, traz de volta para casa, bota nas suas caixinhas de medicação e está resolvido. Você não passou por uma situação de necessidade que não podia ser preenchida. É muito importante também saber se a pessoa tem mais de 50 anos, vai viajar, um período maior, saber se ela está em dia com as vacinas para adulto, principalmente a vacina da gripe, que é anual, né, a influenza, ou a vacina para pneumonia, pneumocócica, que é uma vez só, se faz uma vez só para o resto da vida. Se a pessoa tem mais de 50 anos, é importante saber isso, não viajar sem estar vacinado, porque vai ficar várias pessoas no aeroporto, durante o avião, durante a viagem, na aterrissagem, para pegar mala, sempre um ambiente muito conglomerado com pessoas, onde você pode ser contaminado. Que remédio levar então, né? Eu vou abrir aqui uma caixinha para algumas coisas que são básicas, assim, por exemplo, um antidiarreico. Vale a pena, você está acostumado a usar algum, leva este, se não está, pergunta ao seu médico qual é o melhor indicado para o seu caso, que ele te conhece muito bem, não é? Então leva, porque você vai comer comida diferente, vai querer experimentar pratos diferentes e às vezes cai mal no aparelho digestivo, pode dar apenas uma diarreia leve, pode dar uma infecção intestinal, você tem que estar preparado para isso, né? Laxativo, as pessoas que têm prisão de ventre, principalmente as mulheres quando viajam, quando mudam de ambiente, muda para um hotel, muda para uma situação diferente, há um agravamento da prisão de ventre nesses primeiros dias. Então, vê com o seu médico que o laxativo deve usar uma que não seja catástrofe, que não dê cólica nem diarreia, uma coisa mais natural. Ele vai saber o que ele vai te indicar. Antiespasmódicos, remédio para cólica, pode ter junto com a diarreia cólica,
ou dor cólica de gases, umas coisas assim. Então tem que ter um antiespasmódico. Pergunta para o seu médico também para colocar isso na sua caixinha. Remédio para náusea. Hoje você tem, além de medicamentos para engolir, remédios sublinguais. Se você está com muita náusea, se você engolir com água, você vai vomitar o comprimido. Então tem uma opção de fazer sublingual. Ele é absorvido debaixo da língua e faz um efeito muito rápido. Isso é importante você ter para a viagem também. Analgésicos. Pode acontecer um trauma, uma pancada, alguma coisa. Anti-inflamatórios. Esse é um capítulo importante. É importante isso aí, porque você tem mais de 50, 55 anos, o anti-inflamatório é um remédio potencialmente perigoso. Então não sai por aí tomando da sua cabeça anti-inflamatórios desses comuns aí que tem propaganda na televisão, que a vizinha toma, enfim, algum amigo toma, você já toma às vezes por sua conta própria. Então procura saber, porque o anti-inflamatório depois de 50 a 55 anos é potencialmente lesivo para o fígado e para os rins. Então são remédios que podem complicar, se você tomar por muito tempo, mais de 5, 7 dias, isso aí é um perigo potencial para a sua saúde. Antigripais, se você já está acostumado a usar um antigripal que você está acostumado a usar nas suas gripes anuais ou semestrais, se não tem, fala com o seu médico que ele vai te dizer qual é o que você deve levar de acordo com ele te conhece, saber como está a tua pressão, se tem alguma sensibilidade a algum tipo de medicamento, para você levar o medicamento certo. Antibióticos, esse é um assunto muito delicado, porque antibiótico é uma coisa que, primeiro, não deve ser tomado sem prescrição médica, em hipótese nenhuma, né? Mas você pode conversar com o seu médico, se você teve tendência para infecção respiratória, se tem alergia respiratória, quando você muda de agora para um lugar mais frio, você volta e meia, fica gripado, pega uma faringite, uma amigdalite, uma bronquite. Então, talvez seja o caso de você levar. Fala com o seu médico, ele vai saber o tipo de antibiótico que você pode levar para 3 tipos de infecções potencialmente. Respiratória, sinusite, amigdalite, bronquite, traqueobronquite. Para infecção intestinal, às vezes você tem uma diarreia com febre, com cólica, diarreia intensa, né, com cheiro pútrido, e que aquilo dura mais do que 2, 3 dias. Uma situação dessa, talvez você tenha que usar mão de um antibiótico. Se você tiver ele com você, orientado pelo seu médico, ou fala com ele, passa um WhatsApp para ele, confirme tudo, mas isso era bom você ter realmente. E infecção urinária, essas pessoas são pessoas que têm tendência para isso. Tem mulheres que têm infecções urinárias de repetição, cistites, pielites, né, uretrite, né? Então, volta e meia tem isso. Isso quando muda de ambiente, quando se estressa. Então, o seu médico vai saber qual é a medicação que você deve levar. É lógico que isso aí tem que ser estritamente passado pelo médico que te conhece. Não leva da sua cabeça não, porque a gente sabe que pode acontecer efeito colateral, enfim, pode ser deletério para o seu estado, né? Os pacientes alérgicos, levar um antialérgico, esses comuns que a pessoa está acostumada, fala para o seu médico se vale a pena você levar um pouco de cortisona, você já está acostumado a usar, você não tem pressão alta, você não tem nenhuma contraindicação, se não é diabético, que às vezes uma reação alérgica forte pode, você ter um número de cortisona na mão, orientação dele usar 1 ou 2 comprimidos imediatamente após a reação, pode cortar a reação até que você procure um médico, um atendimento durante a sua viagem, para não deixar a coisa ficar muito grave, né? E finalmente um assunto que tem que se falar, que é importante, é o seu seguro viagem, seguro saúde viagem, né? Tem que fazer, porque, quem sabe, né? Você, por melhor que seja a sua maleta de remédio, ninguém pode prever tudo, é impossível você saber o que pode ter e você ter medicação para isso. E mesmo que você tenha medicação, tem situações que você vai ter que procurar um serviço de emergência, procurar um médico para ser examinada, ver o que está acontecendo, diagnosticar e fazer o tratamento, né? Mas o seguro viagem é importante, né? A questão da questão dos remédios que eu falei no começo é importante também porque você, às vezes, você não tem o remédio lá no exterior, você só compra com receita, você vai ter que marcar uma consulta, vai ter uma despesa financeira que não está prevista e vai perder tempo. Você vai ter que ficar na sala de espera, esperar a consulta, procurar uma farmácia, achar o remédio, vai perder 1 ou 2 dias de viagem. E isso é desagradável. Se a viagem não for muito longa, se 2 dias, você perde, já estraga quase 50% da viagem, né? E você tem momentos que você vai precisar ser atendido de emergência. Pode ter alguma coisa aguda, um abdômen agudo, uma apendicite, não bater na madeira para que não aconteça. Mas enfim,
pode acontecer, volta e meia a gente vê acontecer isso, né? E importante que você seja prevenido. Então a ideia é essa, não é estar falando isso para assustar ninguém, nem para aterrorizar, pelo contrário, apenas uma precaução, sempre baseada na orientação do seu médico assistente, e você não levar remédio errado, não tomar remédio errado, né? E hoje a comunicação é muito fácil, né? Por WhatsApp, qualquer lugar que você esteja hoje no mundo, você tem comunicação com o seu médico por WhatsApp, por telefone, por videoconferência, para orientar para uma coisa melhor, mais específica, né? Com mais detalhe, né? Com mais de acerto. E, em último caso, procurar uma assistência médica, porque tem momentos que você vai ter que ser atendido mesmo e não tem medicamento que você leve que resolva. Então, um grande abraço para vocês. Obrigado pela participação e atenção. Voltamos na semana que vem, na próxima quinta-feira, com um assunto de cardiologia que será anunciado na próxima segunda-feira. Um abraço para todos e bom fim de semana.